O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração esse fim de semana sobre o seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse que é um julgamento politiqueiro. Foi uma entrevista à Band que aconteceu ontem, né? E ele voltou a afirmar que, independentemente desse resultado, não será o fim do mundo. Vamos dar uma olhada nas aspas, então, que Jair Bolsonaro concedeu? Tá aí, ó. Bolsonaro disse, é um julgamento politiqueiro, não era nem para ter recepcionado, ter me reunido com embaixadores, e tem uma jurisprudência de 2017, julgamento na chapa Dilma Temer, que simplesmente deixou de existir. Agora, para esse julgamento meu, então, a gente vai ver o que acontece. Eu não vou adiantar o resultado aqui, mas não será o fim do mundo. Está aí, declaração de Jair Bolsonaro. E olha, entre as estratégias da defesa de Jair Bolsonaro, está ali, a defesa sabe, né, dessa questão que Jair Bolsonaro pode tornar-se inelegível pelos próximos 8 anos, caso ele seja condenado nesse julgamento que será retomado amanhã pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em que pé está esse julgamento? O julgamento foi aberto na semana passada, começou. O ministro Benedito Gonçalves, que é o relator desse caso, colocou primeiro ali o seu relatório, esclareceu todos os pontos do seu relatório, foram ouvidos advogados de defesa e de acusação, né? Então, a promotoria eleitoral, o promotor Paulo Gonet, falou também, então, além disso, falou também o Tarcísio, o doutor Tarcísio, que é o advogado de defesa de Jair Bolsonaro. E aí, o julgamento foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e a retomada está marcada para amanhã, então. Amanhã retoma com o quê? Com o voto do ministro relator Benedito Gonçalves, e depois a gente vai acompanhar os outros ministros se vão seguir o relator, se vão pedir vista ou se vão contrariar o que diz o relator Benedito Gonçalves. Fato é, a estratégia de defesa ali de Jair Bolsonaro tem traçado uma linha bastante na área jurídica ali de questionamentos, né, sobre parte dessas provas que foram incluídas no processo. Além disso, a defesa também está argumentando que essa reunião ela foi feita pelo então presidente, na época, né, com embaixadores. Ela teria sido um debate legítimo, sem caráter eleitoral, e sem gravidade capaz de prejudicar o processo eleitoral, é o que afirma a defesa de Jair Bolsonaro. Esse encontro ele é o elemento central da ação que foi movida pelo PDT contra a chapa de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. Na ocasião, lá em julho, nessa reunião que aconteceu em julho de 2022, menos de 3 meses antes do primeiro turno das eleições, Bolsonaro fez ali diversos ataques, diversas falas, atacando o sistema eleitoral brasileiro e sem apresentar nenhuma comprovação sobre esses ataques que foram feitos, né? Ele também buscou ali, a defesa também está buscando desacreditar que os ministros da Corte Eleitoral, em sua sustentação oral na última quinta-feira, no primeiro julgamento, inclusive o advogado Tarcísio Vieira, que representa Jair Bolsonaro, disse que as falas do então presidente na reunião elas podem ter sido feitas em um tom inadequado, ácido, mas as chamou de um diálogo institucional, foi o que disse o advogado de Jair Bolsonaro, o doutor Tarcísio Vieira. Vamos chegar para cá, o Marcelo Madureira, que é nosso convidado de hoje, do meio-dia, e a gente vai falar, Madureira, agora um pouco mais sobre essa questão, sobre esse ponto do julgamento de Jair Bolsonaro, que vai ser retomado amanhã, então, com o voto do relator Benedito Gonçalves. Quero te ouvir, Madureira, sobre a expectativa que você tem. Até Jair Bolsonaro já vocalizou isso em alguns momentos, que ele sabe que deve ser condenado sim, mas ele espera ali também de alguns ministros aliados dele, ali, que foram indicados por ele, como por exemplo Cássio Nunes, peça vista, porque aí ele consegue ter um tempo maior, uma sobrevida maior política, e aí espera que nessa sobrevida ele avalia como vai estar o cenário político, talvez mais ameno. A gente viu uma mudança clara no discurso de Jair Bolsonaro, está bem mais ameno, atacando muito menos os ministros, e inclusive tinha pauta para isso, né? Teve a sabatina na semana passada de Cristiano Zanin e Bolsonaro
não trouxe nenhuma crítica em relação a isso, como de costume, sempre tinha, né? Chega mais, Marcelo Madureira. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Quero te ouvir, quero a sua leitura sobre esse julgamento de Jair Bolsonaro que será retomado amanhã. Bom dia, quer dizer, bom meio-dia, Kenzo. Bom meio-dia para todos que estão nos acompanhando aí, o pessoal que está, como você fala, né, batendo aquele prato, almoçando e escutando a gente, assistindo a gente. Olha, esse julgamento, ele define o futuro do bolsonarismo, na minha opinião. O que vai acontecer agora está na mão da justiça, dos juízes. Me parece que politicamente existe aí um cenário bastante, entre aspas, favorável à condenação do ex-presidente. Veja bem que eu não estou tomando nenhum partido aí, não, mas a minha observação, eu percebo que existe, né, uma certa vontade política aí, do ambiente político, de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que para ele é grave. Por quê? Um político sem mandato, né? Um político sem mandato, inelegível e sem verba, sem grana, é grave. Porque ele não tendo a verba, por que não tem verba? Porque a verba do PL está toda na mão do Valdemar Campos Neto. O presidente ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai ser uma figura decorativa no partido, e eu acredito que o cacife eleitoral dele, né, o valor eleitoral dele, o valor político dele vai crescer, vai diminuir assim rapidamente. Tanto é que nesse fim de semana, né, já tinha rumores de que o Jair Bolsonaro era contra que a ex-primeira-dama Michele fosse candidata ao Senado, né, e ele parece que já está mudando de opinião, porque a Michele, uma vez eleita para o Senado, agora em 2024, né, você tem eleição para prefeito e 2 vagas no Senado, ele teria aí, através da Michele, um braço político, né, meio que um braço meio robótico, né, uma coisa meio esquisita, mas teria. Agora, se ele é condenado, o isolamento político dele, eu acho, assim, é o fim da carreira política dele e do bolsonarismo. Agora, isso não quer dizer que a extrema-direita acabou no Brasil, muito pelo contrário, a extrema-direita vai procurar uma outra liderança, um outro político que expresse seus ideais, que expresse, né, o seu ideário, digamos assim, e o expresse politicamente, né, que tenha mais chances de se reeleger. Então, o Bolsonaro provavelmente não vai dormir de hoje para amanhã, né, Kenzo? Vai ser uma noite bem conturbada de sono de Jair Bolsonaro, a gente sabe disso, né? Tem sido já, na verdade. Mas eu acho que ele também já tem muito essa leitura, viu, Madureira? Assim, muito de que a situação dele está muito complicada. E tanto que ele tem apostado ali, segundo interlocutores, muito nessas fichas de que os seus aliados podem até pedir uma vista ali sobre esse processo, mas ele vai ganhar uma sobrevida. É pouco tempo que ele deve ganhar ali. Ele já tem essa leitura, inclusive já vocalizou isso sobre uma possível derrota no Tribunal Superior Eleitoral. Você levantou um ponto, Madureira, importante, que eu acho que é bom que a gente desbrave um pouco mais esse caminho da direita, né? Assim, qual vai ser o caminho desse antagonismo ao PT? Qual vai ser o caminho da direita de uma oposição mais forte ao presidente Lula? Na sua avaliação, Tarcísio de Freitas é o grande nome? Sabe o que eu acho? Eu acho que não, porque o Tarcísio de Freitas ele tem um perfil menos à direita que o presidente Bolsonaro, e quando eu falo isso, não é nenhum posicionamento ideológico, mas ele é mais liberal, ele tem um comportamento dele, até o comportamento dele no dia a dia, né, na frente dos microfones, para a mídia e tal, ele tem um comportamento mais de centro. Ele cativa mais o eleitor de centro. E ele nunca foi um vocalizador, nem um defensor, né, de primeira linha das ideias mais radicais da extrema-direita. O governador Tarcísio, na minha opinião, ele, para a extrema-direita, ele é muito moderado.
né? Ele conversa, mas ele tem um papel mais de moderado. E a extrema-direita, ela precisa de lideranças, entre aspas, também fortes, populistas, né? Que tenham mais o perfil do ex-presidente Bolsonaro, né? Que tem assim um caráter mais, digamos assim, de extrema-direita mesmo, né? Populista, demagogo, aquela coisa que os liberais, por exemplo, né? E isso tem na esquerda também, viu, pessoal? A esquerda, a extrema esquerda, também você tem populismo, tem demagogia, os extremos, né? Sempre que preocupam. Eu acho, Kenzo, que a direita vai sair de lanterna na mão procurando, talvez, o Braga Neto, quem sabe, o general Braga Neto, você não acha? Pois é, mas assim, será que teria esse apelo diante da população, né? Assim, eu acho que Valdemar Costa Neto deve fazer uma costura ali. E ele até, o próprio Ciro Nogueira, durante uma entrevista, Madureira, que ele concedeu aqui à revista Cruzoé, o próprio Ciro Nogueira disse que acredita que Jair Bolsonaro pode servir muito mais como um cabo eleitoral, para ajudar muito mais numa candidatura de direita ali, do PL, né? E a gente, é claro, vai aguardar, mas eu não acredito que Walter Braga Neto tenha esse apelo popular, não, para se cacifar para uma presidência, para uma disputa presidencial. E é claro, a gente tem, antes de uma disputa presidencial, que a gente acabou de passar, né, mas a gente mal termina uma e a gente já começa a falar da outra, a gente tem uma disputa de prefeituras, municipais aí, que essa disputa de prefeituras, ela também pode desenhar talvez um caminho ali de algum ator político, de alguma figura política que se vislumbre ali e ajude, de fato, ao PL, tanto ao centro quanto à direita também, em cacifar um nome caso Jair Bolsonaro se torne inelegível, de fato.